campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Nós abrimos mais uma vez capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o suicídio e a loucura. Então no item 14, o nosso irmão Allan Kardec, porque aqui é texto do próprio, ele vai dizer assim: encarar a vida terrena com calma, resignação e fé no futuro dá ao espírito uma serenidade que é a melhor defesa contra a loucura e o suicídio. A maior parte dos casos de loucura se deve às perturbações produzidas pelas contrariedades da vida, que o homem se julga sem forças para suportar. O Espiritismo nos ensina que devemos enfrentar com calma essas contrariedades, tratando-as como acontecimentos passageiros, pois a vida continua e nossos sofrimentos não são eternos. O desespero e a perturbação que às vezes se abatem sobre nós ficam muito atenuados quando possuímos este conhecimento espiritual. Todos os suicídios têm como causa principal um descontentamento. Os casos de embriaguez e loucura são considerados como exceção e podem ser classificados como suicídios inconscientes. A vida humana, em relação à eternidade, representa bem menos que um dia. Portanto, aquele que tem a certeza de ser infeliz apenas por um dia e sabe que nos dias seguintes estará melhor, consegue ter mais paciência, pois percebe que a infelicidade é apenas momentânea. O homem só se desespera quando pensa que seus sofrimentos não terão um fim. Aquele que está oprimido pelo infortúnio e não acredita na eternidade da vida, julga que após essa existência tudo se acabará. Assim, a morte passa a ser a única solução para seus problemas. E, por não esperar nada, ele acha natural e até muito lógico abreviar suas misérias pelo suicídio. O suicida, por não ter o conhecimento, por não acreditar que a vida continua e que ninguém consegue matar o espírito, cria para si um problema muito maior ao eliminar seu corpo físico. Ao infringir a lei de Deus, tirando a vida do corpo, ele tem seu sofrimento muitas vezes aumentado em relação ao que teria caso permanecesse na terra. Isso é um assunto muito sério, porque o suicídio hoje é uma verdadeira pandemia. Uma verdadeira pandemia. É um Covid extra, ceifando vidas e cada vez mais jovens. Hoje, mais do que nunca, a gente tem jovens, não só adolescentes, mas até crianças tirando a própria vida pelo descontentamento, pelas contrariedades, tantas vezes, tolas, de um certo modo de vida, mas para aquela pessoa, ela vê aquilo como uma coisa insuportável, ela não aguenta. E aí ela resolve tirar a vida porque ela pensa que através do suicídio ela vai parar de sofrer. A psicologia transpessoal estuda isso, que o suicida, ele não está pensando em morrer, ele está pensando em eliminar a causa dos seus sofrimentos. Então ele não quer mais sofrer, não quer mais essa contrariedade. Então ele resolve tirar a própria vida. E aí a gente sabe, nós que somos espíritas, que já estudamos bastante Memórias do Suicida, por exemplo, da Ivone Pereira, e depois muito bem revisado por Leon Denis, antes de ter a sua primeira publicação, que é um compêndio de espiritismo, um livro maravilhoso, todo espírita deve ler e estudá-lo, não apenas ler. Nós vamos ver o martírio que sofrem os suicidas. Então a gente vai ver
as causas, depois nós vamos ver as consequências, não é, de um suicídio. Mas a gente sabe que em tudo tem os atenuantes, porque o Código de Justiça Divina traz os atenuantes. Então não quer dizer que todos que vão se suicidar vão ser encaminhados para um vale dos suicidas, que muitos equivocadamente acham que não existe mais. Só que não é assim. Quem entende da doutrina espírita sabe, não é? Que uma pessoa que se suicidou, ela traz uma energia completamente descompensada. Então o Vale dos Suicidas é um lugar para proteção do próprio espírito suicida e também dos encarnados, dos conhecidos, dos familiares, porque se esse espírito no seu desequilíbrio tivesse condições de chegar até o seu lar, a energia que ele traz iria causar outros suicídios na própria família. Ele iria induzir inconscientemente, indiretamente outras pessoas a cometerem o mesmo ato. Então, essa retirada, não é? De próximo, retirar para um vale, para um lugar que, num primeiro momento, nos parece ser uma coisa assim muito terrível, de castigo, na realidade não é. É um lugar para a proteção desses espíritos, para que também eles não sejam sequestrados por entidades perversas e utilizados com fins perversos na espiritualidade em vista do seu desequilíbrio. Mas existem casos de suicídio, por exemplo, não é que a pessoa se deixou obsediar, ela sofre uma pressão tamanha, tão grande de espíritos obsessores, que ela não consegue suportar e acaba se suicidando. Então, nesses casos, existem atenuantes. Nós podemos lembrar aqui a Chiquinha, irmã do Chico Xavier, por exemplo. Ela tinha uma mediunidade tremenda. E, assim como toda a família do Chico, o próprio Chico, também ela era muito pobre, casou com um homem pobre, foi morar na cidade de Tiradentes, se não me falha a memória, mas o próprio Chico teve que ajudar, não é, ela e o seu marido a comprar uma casa, enfim, teve um filho, que depois trouxe muitos problemas para o Chico, também acabou, não é, enveredando pelo suicídio indireto, através da bebida, mas enfim. E ela trabalhou muito na doutrina, ela era médium de incorporação, e ela se suicidou pondo fogo no próprio corpo, não é? Mas um mês depois, através do Chico, ela psicografou quase 100 páginas, contando um pouquinho do que havia ocorrido com ela, e de como ela estava muito bem no plano espiritual. No entanto, ela tinha sido suicida. Mas ela havia sido levada, né, por forças poderosas, né, negativas, que não queriam que ela continuasse a sua tarefa. Então essas forças fizeram com que ela enveredasse para o suicídio. Então ela teve esse atenuante, ela foi no plano espiritual acolhida imediatamente e ela não sofreu as consequências que na maioria não é dos suicidas sofrem. Então muitos casos são esses. O Divaldo também conta o caso de uma moça em Salvador que se jogou, se precipitou do 15º andar do prédio e se suicidou, mas também pode ser acolhida pelo espírito da sua avó, porque ela estava sofrendo a perseguição de um perseguidor contumaz, um espírito vingativo de outros tempos, que não queria que ela vivesse, que conseguiu empurrá-la praticamente, não é? Prédio abaixo. Então isso pode ocorrer no nosso dia a dia. Por isso essa palavra que ele nos coloca aqui, Allan Kardec, contrariedades, nós devemos pensar muito bem a respeito delas. Para não deixar o assunto assim tão pesado, no livro Luz Acima, o nosso irmão X, Humberto de Campos, fala do auxílio, não é, que eu acho que todos vocês conhecem, de Antônio de Pádua, santo da Igreja Católica, que mata uma vaquinha, que era o sustento de uma família muito pobre, que era muito devota de Santo Antônio, né, num vilarejo lá da Itália. Então tudo era graças a Santo Antônio. Então, para qualquer coisa, a
família pedia ajuda para Santo Antônio. Então era um casal já bastante idoso, filho, um rapaz robusto, duas moças casadoras, né? Ele coloca lá o Humberto de Campos e duas crianças. Então, para tudo na casa era Santo Antônio, até para o calçado eles pediam para Santo Antônio. E Santo Antônio, então, sentia aquela fé deles e gostava e mandava recursos através do Celestino, que era o mensageiro de Santo Antônio para eles. Mas um dia Santo Antônio, olhando os petitórios deles, viu que nunca pediram trabalho. Então ele resolveu visitar essa família. Então o Celestino levou até aquele vilarejo nas montanhas da Itália no domingo de manhã. Então eles estavam chegando da missa. E lá ele encontrou uma casa muito velha, não é? Um jardim completamente relaxado, mato por todo lado, um telhadozinho, né, à guisa de estábulo, uma vaquinha muito deprimida, ruminando a comidinha embaixo daquele telhado. E Santo Antônio percebeu, não é, que eles viviam em vista da vaquinha. O pai se dizia doente, então o que ele fazia? Só ia procurar pasta para dar para a vaca. Então a vaca é que sustentava a família, um bezerro todo ano e leite, que daí o rapaz levava para a vila vender e se sustentava através dela. E ficavam nessa. Então, para a surpresa do próprio Celestino, o que o Santo Antônio fez? Pegou Bolinha, que era a vaquinha, não é? Ergueu-a e precipitou-a num precipício. O mensageiro espiritual ficou enlouquecido, mas como, não é? Como uma coisa dessas? Aí Santo Antônio disse assim, olha, muitas vezes para um auxílio efetivo tem que tirar as escoras. Então a vaquinha estava sendo uma escora. Então, eles estavam escorados na vaca e não evoluíam, não saíam daquilo. Então tirou a vaquinha, a partir dali pediram trabalho e então aquela família pôde progredir. Então muitas contrariedades da nossa vida são vaquinhas que são retiradas, não é? Porque são escoras que nos mantêm num nível horizontal na vida. Nós nos escoramos nela e não evoluímos, não progredimos. Então os benfeitores espirituais que têm o compromisso de nos auxiliar na nossa evolução, nos tiram essas escolas. Qual é o objetivo deles? Nos fazer progredir, usando o que? A nossa capacidade, os nossos talentos. Então a vida deve ser vivida intensamente. Não vamos pensar em fugir dela, até porque uma vez criados por Deus é para sempre. É para sempre. Nós nunca mais vamos deixar de existir. E a única presença que vai estar sempre conosco por toda a eternidade é a nossa própria presença. Temos que estar em paz conosco. Então vamos pedir a Deus que nos ajude, Senhor, a encontrar essa paz, esse equilíbrio e essa serenidade que o professor Rivail, nosso irmão Kardec, nos fala. Porque a serenidade e o conhecimento de si mesmo é que vão nos ajudar a tratar essas contrariedades e não vão nos deixar enveredar pelo suicídio, pela loucura, pelos desequilíbrios psíquicos e morais que tanto se alastram na nossa sociedade. Senhor, ajuda-nos a ser luz, ajuda-nos a ser paz, ajuda-nos a abrir caminhos, Pai. Caminhos que o Mestre, 2000 anos atrás, nos ensinou a trilhar. Muito obrigado, assim seja. Vibrações coletivas. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir desse momento em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações.
Nossa primeira prece é para os enfermos. Nesse momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para esses irmãos, que o Teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as Tuas leis permitirem que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sob a Tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo Tuas bênçãos a estes irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade e de Teu sublime amor, que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da Tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o Teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos Teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz, sob as Tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em Ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente as do nosso país, que saibam governar bem sob a Tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Graças, Senhor, por esses momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a Tua vontade, despede-nos na Tua paz. Que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site